Fala, consagrados! Tudo bem com vocês? Estou aqui com o mais novo consagrado. Consagrado, que isso? Thiago já era Leme. consagrado, né? É Thiago Leme ou Thiago Lemes? Lemes. Lemes. Eu sempre- Sem H e com e sempre com S. confundo. É que tem um irmão da igreja que... Que é com H e E? sem S. Sem S. E eu tenho S e sem H. Eu nunca lembro. É invertido, cara. Mas seja bem-vindo ao podcast valeu, Consagrado. Fala, consagrados! A galera te conhece isso, aí do... hein? Não Sou Daqui. Já Não fez Sou Daqui. muitos, né? É, Legal. era O legal. consagrado anterior, Felipe, continua sendo consagrado, né? Deus o tenha, né? Brincadeira. Mas aí a gente fez uma pequena alteração por permissão divina, tá? Permissão divina. ele é Tudo crente. plano de Deus. E hoje nós estamos aqui com um convidado super Oh. especial. Esse cara é... já marcou minha vida na minha adolescência. Não, quem não foi marcado Marca. pela vida dele? Todos os adolescentes são marcados pela vida São deles. marcados pela Mas vida antes de dele. falar quem é esse consagrado, compartilha aí. Dá um curte, like. Dá um like. E, vamos deixar Jesus famoso, né? É, Nunca é que pra deixar a gente famoso, jamais. Vamos apresentar? Vamos lá. Quer apresentar? Você é o primeira vez, faça as honras Isso aí. de apresentar este Seja consagrado. bem-vindo, meu amigo, tio Pierre. Tio Pierre, consagrado. Muito obrigado, agradeço pelo nervosismo que vocês me proporcionaram nesta noite. E é uma honra estar aqui com vocês. Ah, maravilha. Que isso, não Renan. Vamos apresentar aqui o Tio Pierre. Hoje ele é professor de escola bíblica de jovens aqui da igreja. Deu durante muitos anos aí aula para adolescente, né? Lembro que de sábado ele foi meu primeiro professor, juntamente com a tia Flávia ali, mulher, esposa dele, Cara apaixonado por Jesus, por Jesus. pela obra Sério. de Deus. O galardão desse bala. cara aqui é grande. Não, a coroa até pesa, assim. E fiquei mais apaixonado ainda depois do estudo que tivemos semana passada aqui Nossa, na igreja. nossa. Foi algo assim, Foi da hora, fantástico. né? Não, Muita foi gente fantástico. Foi fenomenal. Viu? Há uma curiosidade. Vocês sabiam que eu fui o primeiro professor do sexo masculino de criança aqui dessa igreja? É sério? Que honra, eu não sabia Que disso. honra, gente. Não sabia dessa aí, não. Fizeram uma experiência, né? Vamos fazer assim, Que legal. vamos colocar um... Que antes era só as mulheres, né? Foi Que de era, piranha, assim, só a mulheradinha, tudo fazendo... Todas as professoras assim, né? As mulheres. E falaram, vamos fazer um teste com um homem, né? Vamos ver se ele se dá bem, se as crianças aprovam e tal. E nessa igreja aqui na Casa de Deus, eu fui o primeiro professor. Graças Da a essa hora. experiência que hoje a gente tem a É, oportunidade. Exatamente. E depois disso, muitos professores apareceram. Legal, Nossa, né? que da hora. Uma bênção, né? Que da hora. Mano. Não, eu vou falar meus filhos. Tio PR foi o primeiro professor homem da Casa de Deus. Caraca, que história, hein? Curiosidades. Toda glória E eu a não Deus, consigo né? chamar ele de Pierre. É tio É Pierre. verdade. É eu tio Pierre. percebi isso. Um marmanjão desse tamanho me chama tio Pierre. 21 anos já. Tiozão já, né? Mas tá bom, glória Não, a mas Deus. Tá bom. Já vi minha irmã chamando a Camila de tia Camila ainda? Não, é. Então tá valendo. Então tá bom. Tá valendo. Tia Zezinha. Tia Zezinha. Não, tia Zezinha, quem chama só de Zezinha? Zezinha, não. Tio Pierre. Ó, tio Pierre. Tio Pierre. Né? Fique à vontade. Hoje, no último dia... Foi dia 13 ou 14, dia dos pais? Dia 13, né? É. Dia 13 foi dia dos Sim. pais. E a gente sabe, além que você é professor de escola bíblica, você é marido, participa do Ministério Familiar, enfim, você é pai também, né? Sim. Que honra, né? Pai velho. Fui pai velho, mas sou pai. Que legal. Inclusive, o Pedro, né? Isso. Tá ontem, né? Domingo, dia 13, foi o retiro, né? O primeiro retiro dele. Foi muito bom. E assim, como foi a sua experiência? Né? Esse podcast, inclusive, é especial Dia dos Pais, né? A gente não anunciou aqui. Mas, sendo pai, como que foi a experiência de ser pai, assim? O momento que você descobriu, que a Flávia te contou ali, que ela estava grávida, que ia ser um menino. Enfim, toda a experiência, assim. Ah, essa pergunta você vai fazer eu passar vergonha aqui, cara. Ela vai chorar. Não sabia de nada. Não, é vergonha mesmo, cara. É assim, ó. O que aconteceu? A gente já estava casado há 10 anos, eu e a Flávia, quando a gente decidiu ter o Pedro, né? Uhum. E foi engraçado que... Assim, ele foi planejado, né? Depois ele falou, agora a gente já pode pensar em ter um filho, né? Enfim.
E só que daí, quando ela ficou grávida, ela veio com, sabe, um bodyzinho? Uma roupinha pequenininha do Santos, porque eu sou santista, né? Sim. E ela pegou o bodyzinho pequenininho e me mostrou, né, o bodyzinho. Ai, que bonitinho. E eu insensível, caralho. Que vergonha. Eu olhei pra ela e falei assim, como é que você tá gastando dinheiro com essas coisas, Flávia? Ela, Pierre, olha aqui, uma roupinha de nenê. Eu falei, você tá brincando que você tá grávida. Deixa eu voltar aqui, né? Dar um Ctrl Z aqui. Cara, que vergonha que eu falei pra ela. Mas que você tá gastando dinheiro com essas coisinhas? Porque eu pensei que era o Ford, era o Santos, né? Nem passou pela minha cabeça. Nem cabe assim, em sabe? mim. Daí ela, Pierre, olha aqui uma roupinha de bebê. Eu falei, você tá brincando, você tá grávida. Aí comecei a chorar na hora. Eu sou muito chorão, sabe? Eu sou bastante chorão mesmo. Inclusive, no curso que teve semana passada, uns dias atrás que teve com o pastor Clésio, eu chorei um monte no curso, sabe? Não, eu chorei. Domingo, aí na mesma semana, quando eu fui dar aula pros jovens, né? Eu fui iniciar a aula, comecei a falar pra eles, comecei a chorar também. Aí a minha sogra disse assim pra mim, Pierre, se você fosse um profeta, você ia ser um profeta chorão. Jeremias. De tanto que eu choro. E aí, quando eu via, quando a Flávia despertou, falou assim, olha, eu tô grávida, né? Aí eu comecei a chorar, e foi uma alegria, Nossa, alegria completa. Que da hora. Foi uma benção. E aí, obviamente ela já anunciou, assim, de um menino, né? Isso. Legal. Não, na verdade, assim, o do menino não, porque o sexo do menino a gente foi saber depois, né? Posteriormente, sim. tá? Ela só uma roupinha, né? Uma roupinha unissex, vamos dizer assim. Sim. Legal, mas você queria que fosse menino, sim? Ou não... Não tinha preferência. Não tinha preferência. Pra mim, o que viesse ia ser benção. E como tá sendo, né? Uma grande benção. Sim. Hoje Pedro tá com quantos anos já? 10 anos. 10 anos. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Às vezes a gente costuma, no grupo da família, postar os videozinhos, né? Inclusive o Ivan, ele é craque nisso, né? Eles gravam muito, assim, eles gostam disso, sabe? De ficar gravando. Então, nossa, tem vários vídeos assim, que a gente fica relembrando, né? Sim. Ele postando, assim, nos nossos grupos, assim, tal. E o Pedro morre de vergonha hoje. Para com isso, fica bravo, xinga, né? Mas a gente posta direto os videozinhos dele de quando criança. Não, mas daqui uns 10 anos ele vai gostar de ver. Né? Vai. E lembrança pra vocês também, né? Sem dúvida, então, a gente pensar por esse lado... Vocês velhinhos lá, vendo o filho de... Olha, o Pedro quando tinha 10 anos. Né? E hoje a gente brinca, né? A gente zoa ele, fica bravo, rapaz. Dá umas frases, uns bordões que ele tinha quando era criança. Nossa. Nossa, que legal. E assim, o Pedro, ele tá entrando na adolescência, né? Isso. Ali na pré-adolescência. E já teve uma experiência marcante com ele, assim, com o pai? Pode ser, assim, uma experiência com Deus, experiência... Qualquer tipo de experiência que te marcou, assim, sabe? Olha, teve um dia que isso foi, assim, que me veio à mente agora. Por certo, eu tive outras, assim, mas o que me veio à mente... Um dia a gente tava na nossa casa, assim, e era uma casa, assim, avarandada, assim, sabe? Eu tava sentadinho, assim, na varanda de casa, e ele era pequenininho, acho que ele tinha uns 5 anos, não, 5 não, uns 4, 5 anos, sabe? Ele chegou pra mim e falou assim, papai... Aí ele veio entre as minhas pernas, assim, né? E falou assim, papai, eu gosto muito de você. Eu fiquei feliz, assim, sabe? Daí ele falou assim, na verdade, papai... Eu ia falar que eu te adoro. Mas adorar é só a Cristo, né? Nossa. Uau. Então eu falo que eu gosto muito de você. Cara, aquilo lá pra mim foi demais, assim, sabe? Porque ele era pequenininho ainda, sabe? E aí eu pensei assim comigo, falei, olha, glória a Deus, a gente tá no caminho certo, levando a criança, né, na igreja, na escola bíblica, porque é ali que ele aprende essas coisas. Foi ali que ele aprendeu algo assim, né? Uau. E ele ia falar assim pra mim, papai, eu te adoro, mas adorar é só a Deus, né, papai? Então eu gosto de você. Foi algo assim que me marcou, cara. E faz muito tempo já, sabe? 4 anos. 4, 5 anos. Muito novo. Por isso que me surpreendeu bastante, novinho, né? Uma criança assim... Se a criança surpreende, né? Sim, Eles são muito espertos, né? Eles são muito espertos, então... Mas isso me marcou bastante, cara, Pedro falar isso aí pra mim. Dessa vez você chorou? Não, dessa vez não. Mas eu acho que mais me impressionou do que me emocionou, sabe? Nem tempo pra chorar. Porque foi muito assim... Porque ele não esperava. Sinceramente, eu não esperava uma resposta daquela. Legal. Acho que talvez uma pessoa maior... Né, um maior de idade, assim, não falaria o que ele falou, assim, sabe? Tem muitas pessoas que usam essa palavra adorar, assim, para qualquer coisa, né? Sim. E, assim, a gente, em casa, assim, é uma palavra muito específica, sabe?
ela só tem uma direção, né? Sim. O adorar é só a Cristo e nada mais. Nossa, legal. Você conta essa experiência e aqui nos consagrados, né? Público-alvo é para adolescente, né? Mas a gente já descobriu que tem alguns outros públicos-alvo que assistem. Até a melhor idade já. A Soninha já até comentou uma vez. Tô gostando muito dos podcasts, enfim. Mas a gente sabe também que bastante pai assiste, né? O pai mesmo, né? E assim, o pai, né, como ele tem uma grande missão aqui na Terra, né? Que é educar o filho nos caminhos de Deus, né? Tem até um provérbio que fala isso, né? E assim, como que eu vou fazer essa pergunta até para eu receber também, sabe? Porque um dia eu vou ser pai. E essa pergunta pode servir tanto para os pais, como também para os adolescentes que um dia vai ser pai, né? Para os meninos. Como que é esse desafio, cara? Tipo, é um desafio mesmo. Assim, você tendo um relacionamento com Deus, você chega a ser natural ou você tem que ficar, tipo, esperto? Enfim, como que é esse desafio, sabe? É uma missão. É uma missão. Até porque a criança, ela olha muito para você, né? Então, assim, ela vê... Ela vai imprimir tudo que você fizer, né? Então, assim, acho que a primeira coisa é você ser o exemplo, né? E não adianta, pessoal, sabe? Às vezes eu ouço, assim, algumas... não, mas o meu filho vai, eu não preciso ir, ou eu vou de vez em quando. Olha, é um mau exemplo, né? É um mau exemplo. A criança, ela é uma esponja, né? A turma costuma falar, né? É uma esponjinha, né? E ela olha para você, sabe? Ela vê se você tá lendo a Bíblia, ela vê se você ora, Sim. ela vê se você vem na igreja, ela vê se você troca a igreja por qualquer coisa. Sim. Isso é muito importante, né? Às vezes eu ouço, a gente vai na igreja hoje, mas dá a impressão assim que é para testar, sabe? Tipo assim, você não vai fazer outra coisa a não ser ir para a igreja? E não, a gente vai para a igreja. Inclusive a mãe dele, assim, a Flávia, nossa, a Flávia é tremenda nesse ponto, assim, sabe? Ela não abre mão de nada, né? Eu estava pensando agora, às vezes o Pedro fala assim, eu vou na Quebar comer um salgadinho, né? E eu falo, o menino tá com fome, deixa ele na Quebar, no horário só que é horário do MCA. Né? A Flávia fala, não, você come depois. Né? Eu, assim, pra mim, eu falo, pode ir lá, você tá com fome, né, filho? Tadinho, vai comer, vai lá. Né? A Flávia já não, Não vai. você vai depois. Primeiro Que você legal, vai iniciar. cara, né? que legal. Então, assim, eu acho que é o exemplo dentro de casa que faz com que a criança acaba te copiando, né? Sim. Te imitando, né? E o Pedro é assim. Que demais. Que Pedro é legal. assim. Então, o exemplo é a maior ferramenta dos pais, né? Sem dúvida. A primeira coisa é o exemplo. E depois, você investir na vida do seu filho, né? A gente precisa investir na vida do filho, sabe? Sim. E dar suporte a ele. Às vezes, porque é uma criança que ela tem muitas dúvidas, né? Muitas inseguranças, muitas incertezas. Então, assim, você tem que dar um suporte para ele. Você tem que ser o porto seguro do né? seu filho, né? Você tem que ser a segurança do seu filho, né? Legal. E como você faz isso? Eu creio assim que é você amar o seu filho, sabe? Sim. O amor ao filho é algo assim que tem que ter. E o que é o amor? É você cuidar do seu filho. É você nutrir o seu filho, né? Priorizar ele, né? É priorizar o seu filho. Então, assim, ele se sentir seguro, Sim. né? E ele fala, poxa... Saber onde ele tem que puxar, onde ele pode puxar, né? Tá dando certo aqui, né? Tô bem com meu pai, tô bem com a minha família, tô seguro aqui. Meu pai é de Jesus, então eu vou ser de Jesus também e boa. Que legal, cara. Que legal. Nossa, e eu sempre falo, né? Já falei isso aqui algumas vezes. Eu lembro até antes de me converter, né? A escola, os professores perguntavam, né? Qual que é o seu sonho, né? Criancinha, sabe quando o professor pergunta, qual que é o seu sonho? E meu sonho sempre foi, eu quero ter uma família, sabe? Uma família, Nossa, uma também, família. Depois que eu me converti, cara, viu o valor de uma família, cara, na sociedade, até no reino de Deus. É outra coisa. O adolescente que tá assistindo hoje, cara, você tem que se preparar muito, pra ser um pai. Tô novo, nem tenho filho ainda, nem namoro. Cara, mas já vai se preparando, velho, porque... Você tá plantando hoje pra colher amanhã, né? Exato. Busca conhecimento, né? Sabe, Samuel?
E, Thiago, eu gosto muito da palavra legado, sabe? Sim. Eu acho que um pai tem que deixar legado. Sim. E em todos os sentidos, sabe? Todos os sentidos. É legado sentimental, é legado espiritual, é legado material, sabe? Eu sou muito fã disso, sabe? E eu penso demais nisso no meu filho. Penso demais. Eu tenho a impressão que meu filho... Não é impressão, eu sei que ele... Eu não sei se todo mundo pensa assim, mas ele é uma extensão minha. Sim. Sim, nossa, Sabe? sim. Ele é uma extensão minha. Ele é a continuação do seu legado, né? Exatamente. Então, assim, o que eu quero pra mim, se eu não conseguir, eu quero que ele consiga. Que consiga, né? Que legal. A vida que eu quero pra mim, se eu não conseguir aquela vida que eu almejo, que eu sonho, ele vai conseguir. Eu quero deixar preparado pra ele, sabe? E uma coisa interessante, às vezes, né? No âmbito material, vamos dizer assim, né? Várias vezes eu já fui, assim, questionado por economizar em algumas coisas, assim, sabe? Às vezes até pequenas coisas ainda. Às vezes eu não faço muita questão de ter alguns privilégios, de ter alguns luxos, né? E muita gente me questiona. Fala assim, mas, poxa, você não vai aproveitar a vida? Você está ganhando, você tem o seu dinheirinho, você trabalha. Sim. Você não vai ganhar a sua vida, você não vai aproveitar a vida, né? Se você morrer, você vai deixar tudo aqui. Eu falo, não vou deixar tudo aqui. Eu vou deixar para o meu filho. Cara. Sim. Sabe assim, quando você não tem sentimento de perder se você morrer, porque você sabe que o que você está fazendo é para deixar para o seu filho, cara, sabe assim? Então, e eu vou falar uma coisa para você, diante de Deus, eu almejo uma vida para mim, sabe? Eu tenho um sonho, eu tenho um plano, tá? Se eu não conseguir chegar neste lugar que eu gostaria muito de chegar, se tudo correr bem, se o Pedro fizer as coisas certas, quando o Pedro tiver a minha idade, ele vai estar lá onde eu gostaria de estar. Ele vai estar lá. Porque eu estou deixando tudo preparado. Quando eu digo é eu e minha esposa, tá? Sim, A Flávia também, ela é fundamental, entendeu? Ela é fundamental. Mas eu tenho certeza que se eu não conseguir chegar antes, eu vou partir, né? Vou para a glória. E o Pedro, quando ele tiver a minha idade, ele vai falar assim, pai, essa é a vida que você queria viver, né? Eu estou vivendo agora. Que legal. Não tenho dúvida. Nossa, essa questão de... o Pedro é sua extensão, cara. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Que Nunca. doideira. Mas você tem que pensar assim, né, Samu? Exato. Você tem que pensar, porque assim, você vê quantas atrocidades que acontecem entre pai e filhos aí. Você tem que pensar, né, num Exato. filho como sua extensão, né? Como seu legado, né? Isso é legal. Cara, que doideira. Glória a Deus, né? Tanto, acho que você falou, né, de desastres que acontecem entre pai e filho. Cara, não é nada mais, nada menos que a extensão do pai pro filho. Porque o filho, ele não vai fazer algo que ele não viu no pai, né? É muito difícil isso. Então, tipo... Às vezes o pai maltratou ele, quando sim. era E, tipo, aquilo refletiu em algum momento da vida, né? Sim. Isso tem muito, né? Isso tem muito. Né? Alguns traumas que a gente Sim. traz, né? Com pai indiferentes, com Sim, pai que não se importa muito, que pai egoísta. Né? Esse é o contrário, né? Exato. Eu fico pensando, né? Quantos pais preferem sair do seu trabalho e ir para um bar, Bar, né? se divertir com seus amigos, gastar um dinheiro que talvez poderia fazer algo a mais para a família ou até para o próprio filho, gasta um dinheiro lá e não se importa, né? Você está se importando com ele, né? Então, assim, é um egoísmo, né? Sim. É o contrário disso do que eu estou falando, né? Nossa. A gente trabalha para o filho da gente. E tem pais que são egoístas, que trabalham, que querem o seu bem-estar próprio. O seu bem-estar, né? Na verdade. Que legal. E assim, tipo, a gente tá... Como eu disse, né? Dia 13 foi dia dos pais, né? E a gente tá falando aqui do pai terreno, né? Mas chega no dia dos pais, muitos esquecem, né? Do nosso pai, Deus, né? Que, poxa, se entregou por nós, né? enfim, você já teve alguma experiência em relação à paternidade de Deus? Isso é fundamental, hein? Sempre. Muitas. Tantas experiências de morte também, sabe? Assim, uma vez eu ia morrer. Sim. Né? Eu ia morrer. Eu ia morrer afogado. Nossa. Eu morava em Santa Catarina.
tinha um rio ali num determinado local. E é muito semelhante a uma história que o pastor Jorge conta no livro dele, sabe? Mas é muito que a terra semelhante. Exatamente. Você acredita que aconteceu comigo também, cara? Sério, cara? Cara, é incrível, cara. Aconteceu comigo também isso daí. Eu eu nadei tanto, só que assim, a minha inexperiência, né, fez com que eu fizesse a coisa errada. Eu tava nadando contra a correnteza, né? E eu não conseguia, eu sei nadar, assim, sabe? Eu sei nadar, eu já fiz aulas, assim, tal. E nadando. E chegou uma hora que eu não aguentei, cara. Uma hora que eu cede, né? eu entreguei meu espírito, cara, Caramba, sinceramente. sério? Até porque eu olhava assim ao lado, tinha uma casinha de pescador, assim, sabe? Longe, assim. Aí eu nadava. Olhava do lado daquela casinha no mesmo lugar, cara. Nossa. Falei, meu senhor, o que está acontecendo? Eu não vou conseguir nada, sem ninguém, assim, no rio, assim, não tinha salva-vida, não tinha nada. Acho que uma hora que eu entreguei. Entreguei. Afundei assim e parei num banco de areia, assim, debaixo da... Uau. É, uma experiência, assim, Nossa, de eu não sabia. morte, né, cara? De morte, né? Tantas outras, né? Até a minha adolescência, né? Vamos dizer assim, a minha adolescência mesmo, eu fui muito terrível, né, cara, minha adolescência, assim, né? Eu me envolvi com um monte de coisa, né? E Deus teve misericórdia de mim, né, para me trazer aqui hoje, né? Quem diria, né, que eu estaria aqui, se olhar a minha vida lá atrás e ver, assim, o que eu já fui, o que eu já fiz, e me ver hoje aqui e falar, nossa, é uma grande experiência. É a paternidade É uma de Deus, grande né? experiência, né? Sim. É, a paternidade é o cuidado de Deus mesmo, né? Paternidade de Exato. Deus. Não, e às vezes as pessoas não se acham assim. Eu ia falar dignas, mas nós não somos dignos mesmo, né? De ter Deus como pai, né? Mas o que eu ia falar é que muitas pessoas duvidam Sim. da paternidade de Deus, né? Por causa de uma paternidade terrena. Só que, a Bíblia é bem clara, né? Que até o versículo talvez mais famoso da Bíblia. Porque Deus amou o mundo que enviou seu Filho único, né? Aí depois, lá em Romanos, Paulo vai dizer que Jesus é o primogênito. Sim. Ou seja, o primeiro entre muitos. Então, ele desceu como unigênito e subiu como primogênito. Então, o pai dele agora é o nosso pai também, né? Sem dúvida. Então, cara, você que de repente já duvidou da paternidade de Deus, cara, não duvida disso. A Bíblia é clara que Jesus é o primogênito, primeiro entre muitos, né? Então, sim, você é filho de Deus, você tem um pai. Mesmo às vezes você não tendo uma boa experiência com seu pai terreno, ame ele de qualquer forma. A Bíblia fala, né? Nós, como filhos, honrar o nosso pai e nossa mãe. Mas se tem um pai, sim, cara. Um pai bom, um pai zeloso, um pai que cuida, um pai amoroso, né? Um pai que resolveu o seu problema, né? Que resolveu o seu problema. Porque o nosso maior problema é a nossa ida para o inferno, né? Exato. Esse é o nosso maior problema. É o né? nosso sangue, né? É, exatamente. E Deus, ele, como um pai amoroso, falou, pera lá, né? A gente pode se colocar assim, eu como pai, me colocar no lugar do meu filho, né? No relacionamento que eu tenho com meu filho. Né? Meu filho está com um problemaço que alguém precisa resolver para ele, porque ele não consegue resolver sozinho, né? Nossa. E eu vou lá e acabo resolvendo. Olha, filho, tá aqui, ó, a solução tua é essa. E foi o que Deus fez para nós, né? Sim. Ele resolveu o nosso maior problema, né? Então, assim, tudo que a gente precisa é de Deus, né? E nada mais. Ó, que top, hein? Que top, velho. Caramba, Que ficaria isso. aqui mais uns 50 Nossa, minutos. 50 minutos, uma hora. Glória a Deus. Né? Fazia glória a tempo, Deus, gente. vou abrir o coração aqui. Fazia tempo que, tipo... Nossa, faz muito tempo que eu não assisto uma aula sua. E ter esse bate-papo de mesa aqui foi... Sim, Relembrou as especial. aulas que me marcavam bastante, tipo, de verdade. Glória a Deus sempre pela uma sua honra. vida, pelo seu ministério aí, pela sua família também. Espero que continue crescendo aí. Que o Pedro Amém. copie certinho você. Aí, Aí, o reino de Deus ele tá fica feliz. bem, hein? Mas eu falo para ele, isso é uma regra em casa. Você tem que ser melhor que teu pai. Eu falo, isso é verdade. Uhum. Eu digo, você tem que ser melhor que teu pai, porque teu pai tá te dando o suporte necessário para você passar ele. Sim. E ele sabe disso. A regra é essa lá na minha casa. Então eu não quero que seja igual a mim, não. Que tem que ser melhor. Que eu. Legal. Pierre, obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela, Eu que agradeço. pela presença aí. Bate-papo. Pelos 25 minutos Ô, benção. de pura produtividade. Que Deus te isso, abençoe, hein? hein?
Deus abençoe, Obrigado cara. e glória a Deus. Deus abençoe vocês também. E a Amém. todos que nos estão É isso aí. nos Exato. assistindo, né? Vamos Nos lá. ouvindo. Consagrados, gostaram? Novamente, dá o like, Beijo compartilha aí. pra vocês. Compartilha com seu pai, com todos os pais que você Verdade. conhece aí. Enfim, para aqueles que vão ser pai também, né? Amém. E é isso aí. Deus abençoe vocês. Segunda Gente. que vem estamos de volta. Beijo. Até Até mais. mais.